Boa tarde a todos. Obrigado, Karina. Obrigado a toda a equipe do Telesaúde de novo pelo convite. É um grande prazer estar aqui novamente, né? Mais uma oportunidade. E hoje a gente vai falar um assunto que é muito importante para a população idosa, né? Visto que a gente já está, inclusive, perto da data comemorativa do Dia Internacional do Idoso. Então, fica aí uma homenagem a todos os idosos e todos os profissionais que estão atuando direto ou indiretamente com o idoso. A nutrição para o idoso é um assunto muito importante, né? Primeiramente, só lembrando, o rápido envelhecimento que a gente está vivenciando, principalmente nos países subdesenvolvidos como o Brasil. Em 2012, a expectativa de vida ao nascer era de 73 anos e 62 meses. Em 1940, a expectativa era de 45 anos, de tal forma que a gente conseguiu ganhar pelo menos 30 anos de vida. É uma dádiva do século XXI. A expectativa de vida ao nascer de 2018, atualizada, é de 76 anos. E está crescendo rapidamente aqui no Brasil. A população está envelhecendo bem rapidamente. E isso vai ter uma repercussão. Todos os profissionais que atuam na área de saúde, de alguma forma direta ou ao mínimo indiretamente, mas provavelmente diretamente, vão lidar com a população idosa. Então é importante conhecer alguns aspectos, alguns princípios que norteiam a prática com essa população, porque é uma idade muito importante, é um momento do ciclo de vida muito importante e a gente pode fazer muito por essas pessoas. E aí outra questão muito importante que eu mostrei para vocês, a gente vai envelhecer, a gente está envelhecendo muito rapidamente, a gente vê muitos idosos, mas o que a gente quer? Não é só envelhecer, a gente quer envelhecer com saúde, com funcionalidade. Esse é o conceito da geriatria e da gerontologia, né? Que a gente quer ser idoso, todos nós queremos ser idosos ativos, funcionais. Então o problema hoje para o idoso é quando ele envelhece com fragilidade e principalmente com dependência, quando ele precisa de alguém por algum motivo para cuidar dele, que a gente chama de envelhecimento mal sucedido, envelhecimento que teve algum porquê dele não ter dado certo. Então essa população, ela também é estratégica da gente cuidar, né? E ela demanda bastante atenção. A outra questão, quando a gente pensa em nutrição, né, e idoso, é que o papel social do idoso ele mudou. Hoje temos idosos bem diferentes dos idosos de antigamente. O idoso de antigamente, aquele perfil da vovó que ficava em casa costurando, né, ele está mudando. As pessoas estão mais ativas, estão mais participativas, né, como é o exemplo aqui dessa senhora que começou a nadar aos 80 anos e aos 100 anos bateu seu próprio recorde. A gente está vendo cada vez mais isso com muita alegria. E a nutrição, como a gente vai falar aqui para frente, tem um papel fundamental de manter essas pessoas extremamente ativas e funcionais, né? A questão nutricional na população idosa, ela é mais complexa do que a gente pensa. A gente não pode olhar o estado nutricional, os aspectos nutricionais, de forma reducionista, é só olhar aquilo. Ela vai fazer interface com várias questões que estão ligadas ao próprio idoso, o próprio envelhecimento, a presença das doenças crônicas. A gente sabe que a população muito idosa ela tem muitas doenças e muitas doenças ao mesmo tempo, né? A questão da dependência funcional, a polifarmácia, muitas doenças, muitos profissionais, muitos remédios vão fazer uma interface no estado nutricional. A fragilidade, os problemas geriátricos, demência, depressão, instabilidade postural, tudo isso a nutrição pode participar e participa de todos esses processos do envelhecimento. A nutrição tem um papel muito importante. Quando a gente fala de senescência, que é o envelhecimento natural que todos nós estamos sofrendo, ele é lento e gradual, né? A nutrição ela é importante para a gente retardar esse envelhecimento, né? Ou pelo menos retardar o aparecimento de problemas crônicos.
A senilidade é aquele envelhecimento com doenças crônicas. A nutrição tem um papel importante no controle dessas doenças, evitando que aquela doença progrida e cause o declínio funcional, a dependência, e evitando que a pessoa vire um frágil. Isso é bastante importante, é um dos aspectos da nutrição que a gente valoriza bastante, a prevenção da fragilidade. Uma outra questão que é interessante é entender que durante a vida a gente vai mudando toda a nossa composição corporal. Isso tem uma série de repercussões. Esse gráfico aqui mostra a comparação de indivíduos de 22 anos com 78 anos. O que acontece quando a gente envelhece? Em algumas pessoas mais, em algumas pessoas menos. A gente perde muita massa muscular. E a outra característica, a gente ganha muita gordura. Essas mudanças corporais, elas têm uma grande repercussão. Né? E aí a gente pode ver que o idoso, se só por essas repercussões fisiológicas, ele aumenta em relação à população adulta o risco de desnutrição e as alterações nutricionais que a gente vai ver. Então aqui é um exemplo do que acontece com o envelhecimento. São duas figuras aí, artistas conhecidos, né, públicas, que conforme envelheceram, diminuíram a quantidade de músculo, aumentaram o tecido adiposo, uma questão que a gente vai falar bastante, que é a sarcopenia. Né? Então essas alterações, elas podem ser retardadas, a nutrição tem um papel importante nessa prevenção da sarcopenia. E aí, essa é uma coisa muito comum. Óbvio que a gente pode prevenir ou pelo menos diminuir esse impacto dessas alterações corporais. A gente vai falar como a nutrição ela é importante nesse papel da perda muscular que acontece com o envelhecimento. Também na população idosa, a prevalência de problemas de nutrição é muito alta. Quando a gente vê aqui no primeiro gráfico pacientes hospitalizados, a prevalência de indivíduos com risco ou desnutridos, né, quase 40%, vocês veem como é importante o idoso que está hospitalizado, né, a prevalência é muito grande de indivíduos que acabam perdendo massa muscular e acabam desnutrindo. Nas instituições de longa permanência, a gente também vê um pouquinho menos que no hospital, mais indivíduos com risco nutricional. Na comunidade, um pouquinho menos. A unidade de reabilitação também, a prevalência é muito alta de indivíduos com risco ou desnutridos. Né? Então, a gente vê que a população idosa esse é um problema extremamente geriátrico, frequente, que precisa ser pensado. Todo idoso a gente tem que pensar, além de várias coisas que a gente tem que olhar para ele de forma multidimensional, como a gente sempre fala, entender qual é os aspectos nutricionais e o estado nutricional desse idoso. A gente só vai entender se a gente pensar nessas alterações. Alguns outros dados sobre desnutrição na população idosa é muito comum nas unidades hospitalares que atendem pacientes agudos, quadros agudos, é muito comum. Chega a ter 60% em alguns estudos de pacientes desnutridos, né, e até quase 30% em risco de desnutrição. Então, o ambiente hospitalar é um local que a gente tem que pensar nos aspectos nutricionais. O indivíduo que interna, a gente tem que olhar para ele e já fazer um plano de prevenção, porque senão ele vai desnutrir na nossa frente. Na comunidade também, mais comum nos idosos considerados frágeis e pré-frágeis, chegando a 5% a 30%. 8% dos pré-frágeis experimentam desnutrição, enquanto quase 40% estão em risco de desnutrição. Nas instituições de longa permanência, instituições asilares, para quem não conhece esse termo, pode chegar em alguns estudos até 70% de indivíduos com desnutrição ou risco de desnutrição. Para vocês verem como é alta a prevalência de desnutrição. Esse é um estudo brasileiro só reafirmando em alguns hospitais do Brasil, hospitais de São Paulo, no Acre, Santa Catarina, mostrando que a prevalência de desnutrição ela é muito alta no ambiente hospitalar. Então é aquilo que eu falei, o idoso que interna,
a gente precisa pensar em prevenir essa perda, essa alteração nutricional. A desnutrição, como a gente viu, muito prevalente nessa população idosa, mais prevalente na população frágil, ela tem um impacto grande na qualidade de vida. Indivíduos idosos que têm desnutrição, eles têm maior risco de desenvolver úlceras de pressão. A gente sabe que essa entidade, muito comum em pacientes acamados, ela tem um componente importante do estado nutricional. O estado nutricional pode prevenir um pouco o aparecimento das úlceras ou melhorar a recuperação. Esses idosos têm mais de 3 vezes o risco de ter infecção no sítio cirúrgico. Então, pacientes que foram submetidos a cirurgias, que estão desnutridos, mais chances vão ter de ter complicações. Maior tempo de internação hospitalar. O indivíduo idoso ele complica mais e fica mais tempo internado, o indivíduo idoso desnutrido, né? Mais complicações como queda, a gente sabe que queda é um protótipo de uma síndrome geriátrica de alto impacto na qualidade de vida, né? E indivíduos desnutridos acabam indo mais para UTIs, unidades fechadas, né? E a gente também vê que a desnutrição no idoso está associada a maior mortalidade. Ou seja, é um grande problema de saúde pública e que temos que ter um plano para prevenir ou recuperar o estado nutricional dos idosos. Essas são algumas questões que são importantes a gente pensar na população idosa, porque não é só comer, né? O ato de comer tem várias questões que a gente vai falar, né? Tem muita coisa que não vai dar para falar tudo. Mas o primeiro ponto é o acesso. Muitos idosos não conseguem ir ao supermercado, não têm acesso à comida, isso envolve a renda, dinheiro, escolhas, chegar ao local para ter o acesso da comida, né? Então a gente tem que pensar nesse ponto, quem vai conseguir a comida de qualidade para aquele idoso. A organização também, por exemplo, a gente pode ter as melhores comidas, mas se não tiver alguém, por exemplo, um filho pode fazer ir no supermercado comprar as melhores comidas, vegetais, frutas, legumes, mas se não tiver uma organização daquele idoso com a família para fazer as refeições de forma correta, dele comer nos horários corretos, também não vai dar certo. E as questões inerentes ao próprio indivíduo, o ato de comer, que a gente vai estar tocando em algumas delas, falando um pouquinho de algumas delas. Esse é um problema grave de saúde pública, né? Que é o envelhecimento com dependência. Quando o idoso depende de outra pessoa, ele envelhece com fragilidade, com declínio da sua capacidade funcional, obviamente que a alimentação não vai ser a mesma coisa. Ele vai depender de um terceiro. Esse aqui é um casal argentino, né? Essa senhora tem doença de Alzheimer e esse senhor é o seu cuidador. Ela depende totalmente para a sua alimentação do seu esposo. Né? E a gente sabe a dificuldade que é no dia a dia, os cuidadores, né? Muitas vezes ela tem sorte, porque muitas vezes o idoso, o homem, morre antes da mulher, então ela fica sozinha, vai depender de um filho, os filhos trabalham. Toda essa complexidade, não adianta só fazer uma dieta linda, maravilhosa, se a gente não pensar nessas questões como o idoso, com dependência, né? Outras questões bem brasileiras também são os problemas de mastigação, o edentulismo, que a gente vê a péssima conservação do estado dentário dos idosos, né? Idosos sem dentes, próteses mal adaptadas. Toda essa questão bucal também não adianta eu passar uma dieta linda se o idoso não consegue mastigar, se ele não consegue engolir, né? Os problemas de deglutição, produção insuficiente de saliva, medicação que a gente vai falar, outros problemas relacionados. Então tudo isso é aquela questão que a gente fala, a visão multidimensional do idoso. Tudo isso vai garantir ou não um bom estado nutricional para o idoso. Muitas condições vão afetar o apetite e a função olfatória do idoso. Aqui eu citei algumas que são comuns, né? A deficiência de B12, as infecções respiratórias. Então o idoso pega uma gripe, ele perde o paladar e ele fica ali uma semana gripado. Naquela semana ele não se alimenta corretamente, ele já estava sem apetite, ele fala que o apetite piorou, né? A doença de Alzheimer que a gente falou, as neoplasias, enfim, as questões dentárias são muito prevalentes no Brasil. O diabetes pode alterar o paladar, pode favorecer a candidíase, né? Pacientes em quimioterapia também vão perder o paladar, vão às vezes ter náuseas, vômitos. Tudo isso precisa ser tratado, abordado, se a gente quiser melhorar o estado nutricional.
Falar de problemas geriátricos é falar também do maior, talvez um dos maiores problemas da população idosa, que é a polifarmácia. O uso de múltiplas medicações, que é comum que a gente vê que os idosos tomam, algumas prescritas, outras automedicadas, algumas prescritas por falta de conhecimento do profissional, né? Elas podem impactar em vários aspectos e, obviamente, na questão da deglutição, do estado nutricional. Eu cito aqui drogas anticolinérgicas, né? É muito comum antialérgicos, né? Antidepressivos, às vezes, como a amitriptilina, podem deixar a boca seca, alterar o apetite. A metformina pode dar um gosto metálico. Tudo isso vai afetar o estado nutricional. Cito também, sem esquecer que a gente vê muito antidepressivos e o remédio do Alzheimer. O remédio do Alzheimer ele faz a pessoa vomitar, perder apetite. Então, não é só tratar a doença, é tratar o indivíduo como um todo. A gente tem muitos pacientes com Alzheimer no ambulatório que às vezes a gente suspende o remédio. Né? Eu lembro um caso recente, o paciente ele começou a perder muito peso, estava tratando o Alzheimer com a medicação específica, ele começou a perder muito peso, o apetite, o estado nutricional dele piorou, a gente tentou usar suplementos, não conseguiu, e decidimos, custo-benefício, suspender o remédio. Então, olhar o indivíduo como um todo é algo muito importante na população idosa. Aqui é uma palavrinha mnemônica, né, que é refeições nas rodas, né, que mostra um pouquinho os problemas, vários problemas que vão afetar o estado nutricional do idoso. E aqui está aqui a tradução, as medicações, problemas emocionais, como a depressão, o idoso perde o apetite, anorexia, alcoolismo, ainda a gente vê bastante idoso com problema de alcoolismo, idosos homens principalmente, problemas de comportamento, as alterações da deglutição, disfagia, os problemas da cavidade oral, as questões financeiras, você não tem dinheiro para comprar carne, proteína, como é que eu vou ter uma nutrição adequada? As alterações cognitivas, como as demências, alterações endócrinas, diabetes e outras doenças, disfunção tiroidiana, alterações intestinais, o idoso constipado, ele perde o apetite, né? Problemas alimentares, dietas restritivas, às vezes a gente é muito rígido, não pode comer sal, não pode comer isso, e ele acaba perdendo peso, né? Questões gástricas e questões sociais, né? Isso é só para a gente ver a dimensão dos problemas que vão afetar o estado nutricional da população idosa. Outra coisa que a gente vê, que a gente começou a falar, é essa questão. É muito comum a gente taxar e colocar restrições à dieta das pessoas. Né? É hipertenso, não pode comer sal. É diabético, não pode comer açúcar. Né? Tem que perder peso, aí faz uma dieta extremamente restritiva. Toma cuidado com alguns idosos com esse tipo de dieta muito restritiva. Né? Individualizar sempre. A outra coisa que a gente vê a população idosa, principalmente aqueles idosos que moram sozinhos, que acabam tendo que cozinhar para eles mesmos, em vez de eles fazerem comidas mais ricas em nutrientes, o que eles fazem? As comidas que a gente chama de calorias vazias. É o macarrão instantâneo, né, que vai lá e esquenta e em 3, 5 minutos está pronto, e ele come aquilo ali. Né? É uma alimentação extremamente pobre em nutrientes, é uma caloria vazia, não tem proteína, não tem nada, só tem sal e carboidrato de baixa complexidade. Outra questão importante, que é algo central na geriatria, é a síndrome da fragilidade. E os aspectos nutricionais fazem uma interface muito grande com a síndrome da fragilidade. A gente vai estar falando um pouquinho disso agora. Só lembrando, a síndrome da fragilidade é aquela síndrome biológica em que a diminuição da capacidade de reserva homeostática do organismo e da resistência aos estressores, resultando em declínios cumulativos em múltiplos sistemas fisiológicos, deixando o idoso vulnerável a desfechos clínicos adversos. Né? Conforme a gente vai envelhecendo, a gente vai perdendo a performance e a capacidade de lidar com os estressores. A gente vai ficar mais receptivo a ter doença ou, quando tiver uma doença, a ter mais agravos daquela doença. Esse é um conceito bastante amplo. Né? A fragilidade ela envolve um trio de aspectos fisiopatológicos. A disfunção neuroendócrina, a disfunção imune, que a gente chama de senescência, imunossenescência, e a sarcopenia, que é algo muito importante para a gente também, né,
que é a perda da massa muscular e perda do desempenho muscular. E aonde é, a nutrição afeta isso? Esse é um estudo mostrando que conforme o idoso tem uma dieta mais pobre de nutrientes, de proteína, de caloria, de alguns minerais e vitaminas, mais chance ele vai ter de ser frágil. Então, nesse estudo, ele analisou essas substâncias aqui: calorias, quantidade de proteínas, vitaminas A, C, D, A, C, D e E, vitamina B12, o cálcio, o ferro, o ácido fólico e o zinco. Que a combinação desses nutrientes, quando estava baixa, indivíduos que consomem pouco desses nutrientes na sua dieta regular, mais chances de eles se tornarem idosos fragilizados, né? Então isso é uma coisa importante que uma nutrição pode afetar. E aqui só rapidamente para reforçar esse conceito, esse é o modelo de fragilidade descrito pela doutora Fried, uma geriatra americana, que mostrando que nesse ciclo da fragilidade a desnutrição e a baixa ingesta, principalmente de proteína e energia, micronutrientes, ela pode dar o gatilho para esse idoso entrar nesse ciclo vicioso da fragilidade, né? Que vai perder massa muscular, ele vai diminuir sua capacidade aeróbica, diminuir seu metabolismo basal. Isso vai repercutir, ele vai ser aquele idoso que vai ter a marcha lentificada, que é uma característica do idoso frágil, um baixo desempenho físico e uma marcha lentificada, né? Uma diminuição da atividade física, vai ser aquele idoso que vai fazer pouca atividade, porque ele está sempre cansado, esses sintomas de fadiga, sem ter uma causa bem definida, e ele acelera esse ciclo. Então, os aspectos nutricionais, eles são fundamentais para a gente prevenir o idoso frágil, né? E quando a gente pega a definição de desnutrição, ou os americanos chamam de malnutrition, a gente vê que tem muito a ver com o conceito da fragilidade, né? Que isso vai repercutir na fragilidade. Então, o que é esse conceito? É o estado de nutrição no qual a deficiência ou excesso, a gente vai ver que o excesso de alimentos ruins, que gera obesidade, também é um grau de malnutrition. Energia, proteínas, micronutrientes causam efeitos adversos em tecidos, órgãos e suas respectivas funções. Como consequência, há repercussões clínicas muitas vezes irreversíveis. Então, esse conceito para o idoso vai repercutir em fragilidade, né? Quando o idoso tem uma dieta pobre, de baixa qualidade, ele mais chance de desenvolver a fragilidade. E a fragilidade, ela está associada a maior mortalidade e piores desfechos de saúde. Então, por isso que ela é importante para a geriatria. O idoso frágil, ele é mais vulnerável. Ele é um idoso que, quando interna, ele é mais vulnerável à internação, aos efeitos colaterais dos remédios, né? Paralelo a esse conceito central da fragilidade, a gente tem, na verdade, a sarcopenia. A sarcopenia que tem sido bastante falada mais nos últimos anos, né? A sarcopenia a gente pode entender não somente como a diminuição da massa muscular, como a gente mostrou algumas fotos, né? A sarcopenia é quando o idoso ele perde massa muscular e ele perde força muscular ou sua performance física fica alterada. E aí a gente pode dizer que o idoso é sarcopênico. A dieta ela tem uma associação direta com o aparecimento da sarcopenia, principalmente a quantidade proteica, né? Assim como o exercício físico também é um determinante para a gente prevenir ou tratar a sarcopenia. A sarcopenia é muito importante para a geriatria, né? E aqui vale lembrar que esse paciente também, ele também está desnutrido, malnutrido, né? Porque ele está obeso. E ele pode ser obeso sarcopênico, ou seja, ele tem muito tecido gorduroso, mas ele não tem músculo, ele não consegue nem levantar da cama, né? Porque ele não tem musculatura. Ele é um idoso de alto risco para desfechos adversos. Ele tem malnutrição, né? Uma outra questão importante é a disfagia. A gente sabe que é muito comum a disfagia, não só nas doenças degenerativas, né, Parkinson, Alzheimer, né, mas pela própria sarcopenia. Pela própria sarcopenia, a pessoa pode ter dificuldade de engolir. E também vai ter uma consequência
como desnutrição. Então também é uma coisa que a gente tem que estar atento à questão da disfagia. Por isso que o idoso precisa a gente trabalhar com uma equipe interdisciplinar. É importante ter a avaliação de vários profissionais e a intervenção deles para a gente garantir o sucesso terapêutico. Senão a gente também fica limitado, né? Outro conceito que vem junto, que é um conceito mais moderno, que não é só o músculo que vai sendo perdido nesse conceito da fragilidade da sarcopenia. A gente tem visto que o conceito ele vai para o osso também, que é a osteoporose tipo 2, a osteoporose do idoso. Então a osteosarcopenia é um conceito mais moderno. O que você perde no músculo, você está perdendo massa óssea também. E a gente sabe que como a prevenção através de fatores nutricionais ela é importante para a qualidade óssea, principalmente na nossa juventude, na nossa formação óssea, né? A quantidade de cálcio, a quantidade de vitamina D, a quantidade de proteína, ela vai garantir um bom osso, né? E minimizar essas perdas com o envelhecimento. Outra questão que a gente tem falado cada vez mais é a proteína. A proteína para os idosos ela é muito importante. Como a gente viu, o idoso acaba comendo pouca proteína. Ele come aqueles alimentos mais fáceis. É o pão, é o salgadinho, é o macarrão instantâneo, né? E a proteína ela tem ganhado cada vez mais repercussão e importância na população idosa, tanto na prevenção quanto na terapêutica de problemas agudos e problemas crônicos, né? E o idoso acaba, por diversas razões, ingerindo uma quantidade menor de proteína. Tem uma ingesta inadequada, mesmo que ele ingira, ele tem uma biodisponibilidade diminuída, né? Ou seja, aquele aminoácido ele vai chegar menos ao músculo, aos tecidos que precisam chegar. E muitas vezes o idoso tem doenças crônicas ou doenças inflamatórias, ou quando ele está internado, uma doença aguda, que ele vai precisar de uma maior necessidade proteica. Tudo isso junto vai levar a acelerar a perda de músculo, né? Perda óssea, alteração do sistema imune. Então o idoso desnutrido, que come pouca proteína, ele vai ficar mais propenso a ter infecções, ou a infecção vai ser mais difícil de ser tratada. Então a dieta, a proteína ela é muito importante. Então tudo isso coexiste, né? A desnutrição, a fragilidade, a sarcopenia, a caquexia, que a gente não falou muito, que são os problemas anorexia e perda de peso acentuada associada a algumas doenças, como câncer, insuficiência cardíaca na sua fase terminal, né? Tudo isso vai repercutir no idoso. Como é que a gente aborda, então, entendendo a importância da nutrição para a população idosa, como é que a gente aborda? A gente tem que entender que, pensando na prevenção primária, secundária, terciária e quaternária, que a gente tem que caminhar todos esses eixos, né? Aquele idoso que está saudável, a gente tem que fazer uma educação alimentar, promoção à saúde, prevenção primária, né? Uma dieta rica em vegetais. Naquele indivíduo que está já doente ou fragilizando, a gente tem que fazer o diagnóstico nutricional, que é a prevenção secundária. A terciária, quando a gente identifica um indivíduo desnutrido, a gente tem que recuperar. E a quaternária é aquele indivíduo que às vezes a gente vai focar mais na qualidade de vida, em que a recuperação nutricional ela passa a não ser tão importante. A gente vê isso muito nos cuidados paliativos, né? Então eu vou deixar a pessoa comer o que ela acha importante, muito mais pelo prazer, né? Eu não vou causar iatrogenia, isso é a prevenção quaternária, eu vou forçar ela a comer aquela dieta restrita e ela não vai comer, ela vai vomitar. Então essa é a ideia da prevenção quaternária. Então esse é um pouco da nossa abordagem com a questão nutricional. Uma outra questão importante é a avaliação do estado nutricional. Talvez um dos maiores desafios na geriatria, né? O estado nutricional do idoso varia muito e os dados antropométricos, às vezes, a gente tem que interpretar de forma diferente, né? Então, é importante a gente ter uma avaliação clínica, funcional, aquela avaliação multidimensional de todos os idosos, né? Entender o que ele consegue comer, né? As avaliações antropométricas, a composição corporal, e também a gente pode usar alguns recursos complementares a isso tudo, de avaliações de bioquímicas e imunológicas, né? Para a gente dar o diagnóstico de nutrição ou não. Algumas coisas interessantes é que o IMC ele é um instrumento com bastante limitação para a população idosa, de uma forma geral, mas para a população idosa também,
Porque às vezes indivíduos da mesma altura e uma grande quantidade de massa magra e outra com grande quantidade de massa gorda que pesem a mesma coisa, às vezes não tem IMC iguais. Então, tem algumas limitações. Existe um IMC adaptado ao idoso, que quando a gente usa, a gente tem que usar esse IMC, que é esse aqui que eu coloquei aqui, né? Então, isso é importante a gente entender. Existem algumas avaliações simples, e a ideia é trazer uma coisa simples para o dia a dia de quem está na atenção primária, né? Esse a gente faz muito no ambulatório. É a circunferência da panturrilha, né? Que a gente pega e avalia a maior circunferência da panturrilha que a pessoa não é a dominante, né? E ela tem uma relação interessante com massa muscular. Então, é uma medida simples, feita com uma fita métrica, e assim, pode ser uma triagem feita por uma enfermeira, a gente pode usar isso dentro dos nossos protocolos de atenção ao idoso, né? E o instrumento mais validado, existem vários, mas esse é um validado no Brasil, até por um laboratório, é o que a gente chama de mini avaliação nutricional. Eles são 2 questionários, um de triagem, um mais específicos, que avaliam tanto questões da ingesta alimentar, como usam alguns dados antropométricos do idoso. Depois a gente pode enviar para vocês. Então, quem tiver interesse, buscar isso é acessível na internet, vocês acham, mini avaliação nutricional. Ele é um instrumento bem validado, usado em vários estudos, a gente usa aqui no ambulatório de geriatria para rastrear indivíduos de risco de nutrição ou já dar o diagnóstico de nutrição. Então, essa é a parte 1 e essa é a parte 2, que a gente, falta de tempo, eu não vou conseguir detalhar, mas a gente envia para vocês, quem tiver interesse, né? E eu recomendo, quem quiser aprofundar, usar esses instrumentos. Existem métodos mais modernos, como o aparelho de densitometria. A gente pode fazer uma densitometria do corpo total e ver a quantidade de massa magra, a quantidade de tecido gorduroso. Existe um índice, né, que ainda a gente precisa entender os pontos de corte brasileiros, mas isso tem ganhado cada vez mais repercussão. É um exame complementar que a gente consegue ver, por exemplo, a quantidade de músculo, ver se aquele paciente tem algum critério para baixa massa muscular, né? Mas na prática ainda tem algumas restrições. Bom, e quais são os objetivos da terapia nutricional em geriatria? Primeiro, prover quantidade suficiente de energia, proteína e micronutriente. Prevenir o aparecimento de novas condições mórbidas, novas doenças, novos problemas geriátricos, prevenir a própria fragilidade. Melhorar ou manter o estado nutricional, melhorar o controle das doenças, né? Melhorar a capacidade funcional e melhorar o potencial de reabilitação. A nutrição no âmbito da reabilitação, por exemplo, um idoso que fraturou o fêmur, ela é muito importante. Né? Ela é muito importante e ela vai melhorar o desfecho daquele indivíduo que tem um melhor suporte nutricional quando ele está em reabilitação. Né? Manter ou melhorar a qualidade de vida, reduzir a morbidade e mortalidade, promover a socialização e envolvimento familiar. A alimentação ela é muito mais que só um componente biológico, né? A gente sabe que quando a gente orienta o idoso, às vezes um casal, a sentar na mesa um com o outro, como isso traz um outro bem-estar que a gente nem consegue mensurar, né? São aqueles idosos, às vezes estão sozinhos, deprimidos, às vezes um neto, já vi situação que o neto conseguiu um tempinho toda hora no almoço, ele vai almoçar com a avó, e aquilo trouxe a avó de novo para a mesa, e ela começou a comer melhor, e ela começou a ficar mais alegre. Então, não esquecer desse aspecto importante do cuidado também, que é a alimentação, e às vezes, muitas vezes, as estratégias vão nesse caminho, né, da socialização, da família, do apoio, né. Então, outra coisa que a gente tem que lembrar, não achar que só porque é idoso as necessidades nutricionais são diminuídas, muito pelo contrário, né? As necessidades são mantidas ou às vezes aumentadas, né? Ele é velhinho, ele tem que comer menos. Não, isso é um preconceito, né? Então, esse slide é mesmo para a gente trazer essa ideia. O idoso tem necessidades próprias, não quer dizer que ele é idoso que ele vai ter que comer menos, que ele vai comer menos nutrientes, né? E aqui é um exemplo, existem algumas pirâmides, né? De algumas recomendações gerais, né, para a população idosa, né, e para a prevenção de doenças, né. Focar nesses nutrientes, os grãos integrais, né, arroz integral,
são importantes, fontes de vitaminas, tem aminoácidos, tem vitamina E, vitamina complexo B. Os vegetais livres, comer bastante vegetais, hortaliças, né? As frutas, que têm muitas vitaminas importantes, e a proteína, né? Essa é uma base de alimento. Não esquecer os óleos saudáveis, em pequena quantidade, mas devem entrar, né? Os óleos como o azeite, eles têm uma importância para sinapses, para formar algumas substâncias e hormônios do nosso corpo, né? Água à vontade, pelo menos, né? Oferecer bastante líquido, né? Isso é algumas recomendações gerais que a gente tem, né? Quando a gente vê um idoso que está abaixo da sua necessidade calórica, algumas sugestões, né? Ver se ele não está seguindo uma dieta restritiva demais, né? Repensar isso. Por exemplo, idosos com diabetes de alto risco nutricional, às vezes é melhor o ajuste da medicação e deixar ele comer um pouquinho mais e não desnutrir, né? Então eu deixo ele comer mais, eu aumento um pouco o remédio, do que eu ser muito rígido e ele acabar desnutrindo, né? Então essa é uma outra ideia. Certifique-se de que esse indivíduo ele tem uma assistência para a alimentação ou que ele consiga comprar, né? Isso a gente já falou bastante, né? Não adianta nada se a pessoa não compra, não consegue comprar, não tem dinheiro, não tem quem compre. Quando a gente vai oferecer alimentação para o idoso, a gente tem que pensar no gosto dele, né? Às vezes a gente pega pacientes que vêm do interior, que têm um comportamento alimentar específico, temos que respeitar e tentar adaptar a alimentação que ele goste dentro de um padrão aceitável nutricionalmente. A gente fala muito isso, que muito está na moda a dieta do Mediterrâneo, né, que comprovadamente diminui o aparecimento de doenças crônicas, degenerativas, pelo menos retarda, mas a gente tem que pensar na dieta mediterrânea do Brasil, né? Quais são os alimentos que a gente tem aqui? A gente tem muito alimento interessante, muitos vegetais, muitas frutas nossas, frescas. Vamos usar esses alimentos, né? Tente suplementar com alimentos a dieta do paciente, né? Então aumente a quantidade de azeite e outros alimentos mais calóricos que possam uma suplementação sem ser uma coisa específica e, obviamente, se nada estiver dando certo, considerar realmente a suplementação nutricional. Quando a gente fala de micronutrientes, existem algumas vitaminas que são importantes para o idoso, né? Aqui eu citaria uma que é muito importante, que é a vitamina D. A vitamina D, a gente acaba não conseguindo consumir a quantidade necessária. Então, é importante que o idoso, principalmente o idoso com risco de fragilidade ou com alguma doença como osteoporose, ele tenha uma suplementação adequada, de 800 a 1.000 unidades ao dia. Né? Idosos de risco, com osteoporose já conhecida, sarcopênicos, frágeis, a gente tem que dosar a vitamina D. E tem que manter uma vitamina D acima de 30. Então a vitamina D é um nutriente que a gente vai ter que repor. A B12 a gente também tem que ficar atento. A B12 é uma vitamina também que muitas vezes o idoso vai ter deficiência. Ficar atento a algum sinal, sintoma que indique carência de B12. É uma anemia, é uma neuropatia, a memória falhando, um sintoma neuropsiquiátrico, aquele idoso está mais irritado, está mais deprimido. Dosa a vitamina B12 e se precisar repõe, né? Também é um nutriente que às vezes o idoso não consegue atingir a sua necessidade. Então essas são as duas principais de vitamina. Quando a gente fala de nutrientes, os minerais, tem vários aqui, de uma forma geral, ficar atento ao cálcio. Né? Indivíduos que têm baixa quantidade de laticínios, que ingerem baixa quantidade de laticínios, ou que já têm osteoporose, é indicado suplementar o cálcio de 1.000 a 1.200 miligramas por dia. Óbvio que tem que individualizar, mas é um nutriente importante para os ossos. Né? Outra questão que a gente vê muito na prática, os polivitamínicos não têm indicação para o idoso. Você pegar e gastar um dinheirão com os polivitamínicos é algo extremamente controverso. Tirando aquelas vitaminas e nutrientes que são importantes suplementar, os outros a gente acredita, e os estudos mostram, que uma dieta rica e principalmente colorida, com hortaliças, leguminosas, com cereais integrais, frutas, ela vai suprir aqueles nutrientes quando ela é de forma adequada.
Então, ficar dando polivitamínico não é uma boa prática. A gente vê isso muito comumente. Às vezes o idoso toma um polivitamínico e não toma um remédio, né? E não está trazendo benefício. Isso é o pior, né? Bom, e aí a gente vai para uma outra questão que é a proteína, né? Para a gente prevenir ou tratar a sarcopenia, que a gente falou bastante, um ponto é o exercício físico resistido, musculação, pilates e uma dieta rica em proteína. A proteína tem sido revista, né? Tem sido revista e ela tem ganhado importância na síntese muscular do idoso, que a gente vê que o idoso perde muita massa muscular. Então, os aminoácidos, eles são substâncias proanabólicas. Junto com exercícios, eles vão ajudar na síntese proteica e vão repercutir naquele conceito da sarcopenia, melhorar a força muscular e a função física, prevenir a fragilidade, né? Então, é muito importante a gente ter uma dieta rica em proteína. Recentemente, na verdade, em 2013, um grupo de experts, geriatras, nutrólogos, nutricionistas, se reuniram para rever a recomendação tradicional da quantidade proteica para indivíduos idosos. E eles fizeram uma avaliação muito interessante, né? Eles viram que realmente os idosos têm uma necessidade muito aumentada de proteína e que há benefício suplementar proteína nesses indivíduos, né? Então, o que o ProTage, que esse estudo analisou? As necessidades de proteína para idosos com boa saúde, necessidade de proteína para idosos com doença aguda ou crônica, papel do exercício junto à ingesta proteica para a recuperação e manutenção da força e função muscular, os aspectos práticos do fornecimento de proteína, qualidade da proteína, o tempo de ingestão, né? E utilização de resultados funcionais para avaliar o impacto da perda muscular relacionada à doença, os efeitos das intervenções. Então, o que o ProTage ele viu? Que a proteína ela melhora a saúde óssea, mantém o equilíbrio energético, melhora a função cardiovascular, melhora a cicatrização de feridas, melhora a recuperação de doenças agudas e trauma e previne a perda muscular, sarcopenia. E aí, fugindo um pouco daquela velha recomendação, que é a recomendação do adulto, 0,8 gramas por quilo dia de proteína, independente do idoso. Então, esse idoso aqui ativo vai receber a mesma coisa que esse, já tem uma doença dependência, ou esse aqui que está internado no hospital com uma pneumonia, por exemplo, extremamente agudizado, né? Então, o ProTage falou, não, a gente vai ter que pensar de forma diferente. E aqui está um resumo das recomendações do ProTage. Esse é um estudo também que quem tiver interesse, deixa o e-mail que eu envio, né? Para ler tudo, que eu acho que vale a pena quem trabalha com isso. Então, para manter a função física, as pessoas idosas precisam mais proteínas. Essa é a primeira coisa que a gente entendeu. Idosos, em geral, em vez de 0,8, eles têm que receber de 1 a 1,2 gramas de quilo de peso dia de proteína, uma quantidade maior de proteína. Idosos com doenças agudas ou crônicas têm que receber de 1,2 a 1,5 gramas quilo dia de peso. Idosos com doenças graves ou desnutrição acentuada, você pode chegar até 2 gramas quilo peso de proteína. A única restrição é o paciente renal crônico com clearance menor de 30, aquele que não está dialisando, né, e que o rim não vai conseguir depurar essa quantidade proteica. O resto é para a gente aumentar, valorizar a proteína no idoso, né, se ele não tiver essa restrição renal, né. Para qualquer condição, é o DPOC, insuficiência cardíaca, é o idoso que fraturou, idoso internado, idoso com osteoporose. Aqui é só para a gente ver que é difícil atingir essa quantidade. Aqui em 100 gramas desses alimentos aqui, quantos gramas a gente tem de proteína? Então, salmão 19,3, carne bovina 20, né, um pouquinho mais. Então, é algo que é um desafio, né, aumentar a quantidade proteica, principalmente que a proteína ela é mais cara, tem todas as questões que a gente falou sociais, né, então isso tudo é importante. Esse estudo é interessante, relacionando fragilidade com alimentos, né, e ele mostrou aqui que, por exemplo, não há uma associação direta, mas é um dado para a gente pensar, que indivíduos que ingeriam mais feijões tinham menor prevalência de fragilidade. Então, eu estou aqui valorizando, por exemplo, que a gente falou, o feijão, um alimento bem brasileiro. Ele, que é uma leguminosa, quando combinada com um cereal integral,
ele tem a quantidade dos aminoácidos essenciais necessários para o idoso. Então, assim, a gente vai ter que usar a criatividade e usar os alimentos que a gente tem disponíveis. Eu não vou fazer a dieta igual do Mediterrâneo. Eu vou usar os alimentos brasileiros. Né? Aí a presença da nutricionista é muito importante, porque ela vai calcular a necessidade individual daquele indivíduo, vai fazer um plano alimentar, né? Então é um profissional muito importante. Então, algumas recomendações práticas para a gente já está quase chegando ao final. 25 a 30 gramas de proteína de alto valor biológico, 10 gramas de aminoácidos essenciais em 3 refeições ao longo do dia. É importante separar, né? Não adianta comer um churrasco no almoço, que você não vai absorver e aproveitar aquela quantidade imensa de proteína, e no jantar eu tomar uma sopa só de legumes. Né? Então é importante dividir a proteína durante as refeições do dia. 75 a 90 gramas de proteína por dia para manter a massa muscular de idosos. Seria uma conta bem geral. Mais de 30 gramas de proteína em uma mesma refeição não se mostrou vantajoso do ponto de vista do anabolismo muscular, isso que a gente falou. Não adianta comer mais de 30 gramas, que o corpo não vai aproveitar aquela quantidade de proteína. E usar a proteína após o exercício físico. Isso é uma dica para aqueles idosos mais ativos. Pelo estímulo anabólico que o exercício provoca, então 1 a 2 horas depois você pode usar, pode ser um suplemento ou não precisa ser um suplemento, você pode ter uma dieta rica em proteína que você vai ter aquela quantidade de nutrientes e vai estimular a sua massa muscular, o aumento. Então, o maior aporte proteico traz benefícios em todas essas condições comuns na população idosa. Úlcera de pressão, fratura de quadril, é bem estudado isso, fragilidade, sarcopenia, como a gente viu, osteoporose, pacientes com AVC vão se recuperar melhor, com melhor aporte proteico, insuficiência cardíaca, DPOC e o diabético sem doença renal crônica são evidências científicas que essas doenças se beneficiam com um aporte adequado proteico. Né? Então, resumindo, a nutrição é importante durante o ciclo de vida e a gente tem que pensar na nutrição logo no início da vida, porque dependendo como a gente vai nutrir nossos filhos dentro da própria gravidez, né, uma gravidez adequada, né, pré-natais adequados, uma criança que mama no peito, que tem acesso a alimentos, isso tudo vai desenvolver uma criança melhor, um crescimento maior e vai com certeza repercutir lá na sua velhice. Né? Na fase adulta, garantir uma alimentação que possa manter a saúde e promover a saúde. Quando a gente vai envelhecendo e vão aparecendo alguns problemas de saúde, tentar usar a alimentação para o controle dessas doenças, prevenindo as complicações. E, já no idoso frágil, usar a nutrição para recuperar, para melhorar a sarcopenia e fragilidade. Então, isso aqui é um pouquinho o resumo do que a gente falou. O assunto é muito amplo e espero ter dado uma ideia da importância da nutrição, dos aspectos nutricionais dentro dessa população idosa, né, e a gente vai fechar por